Aí galera, você sabe como fazer a amarração de cabeça de tijolo dobrado correto? Fica aí no vídeo que eu vou lhe ensinar, viu? Pra ficar seguro, bem feito. Presta atenção, ó. Não tem erro, muito fácil. O tijolo, ó. Plumou, né? Claro, tem que plumar, né? Plumou. Show, perfeito. Aí você vem, ó. Pega um arame, ó. Vendo? Pega um arame, ó. Passa aqui na coluna, ó. Ó. Amarra o tijolo na coluna. Fica com a cabeça bem feita, bem amarrada, viu? Fica a dica, viu? Se eu sou pobre, já sou feliz. Será se eu fosse rico, já estava morto. Já. Não ri.